reflexão sobre educação e diversidade cultural não diz respeito apenas ao reconhecimento do outro como diferente. Significa pensar a relação entre o eu e o outro. A escola é um espaço sociocultural em que as diferentes presenças se encontram. Mas será que essas diferenças têm sido respeitadas? Será que a garantia da educação escolar como um direito social possibilita a inclusão de todo tipo de diferença dentro desse espaço? Nós, educadores e educadoras, não podemos ficar alheios a essas questões. Por isso, a reflexão sobre as diferentes presenças na escola e na sociedade brasileira e a capacidade de compreender e se posicionar diante de um mundo em constante transformação política, econômica e sociocultural devem fazer parte da formação e da prática de todos os educadores e educadoras. O estudo da unidade 4 do caderno didático é uma tentativa de responder a estas questões tão bem colocadas. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Antropologia e Educação, sobre a educação e a diversidade cultural nela existente. A educação formal brasileira, ao longo de sua história, negligenciou a influência dos africanos e seus descendentes na formação do povo brasileiro. Por causa desse quadro, o governo federal promulgou a Lei 10.639 de 2003, que torna o ensino de história da África e dos africanos obrigatório. Lei que mais tarde foi substituída pela 11.645 de 2008, que além da história dos africanos, também obriga a trabalhar a temática indígena. O Estado brasileiro, dessa maneira, reconhece que tem uma dívida histórica com essas populações. Mas apesar do peso da legislação, percebemos que a implantação de um modelo educacional que rompa com a ideologia racista na escola e na sociedade em geral encontra obstáculos. Entre os obstáculos, destaco que os educadores, em sua maioria, encontram-se impregnados pelas ideias da classe dominante, como escreveu muito bem Marx, que além de ser a força material, é ao mesmo tempo sua força espiritual, reforçando preconceitos e legitimando uma educação antidemocrática. No caso do Brasil, o desafio dos educadores é desconstruir a ideologia eurocêntrica, essa visão narcísica que apaga a história do negro e exalta o imigrante europeu através de sua arquitetura estética, exaltado e exportado como ideal de nosso Estado, percebido nos anúncios publicitários, programas televisivos e produções cinematográficas. Acredito que a formação de professores que dialogue francamente contribua para a elevação do debate, mas é necessário que os educadores internalizem uma concepção plural de mundo e das pessoas, passando por 3 momentos: o reconhecimento, a sensibilização e a vivência dessas culturas. Uma educação que se pretende antirracista é aquela que luta pelo princípio de outros atores poderem ter o direito à sua palavra e, desta maneira, reafirmar o seu lugar no mundo dos belos, ou melhor, no mundo dos humanos. A palavra preconceito é formada pelo prefixo latino pré, que significa anterior, antecedente, e conceito, opinião, julgamento, avaliação. Preconceito é, portanto, conceito formado antes de se ter o conhecimento necessário. É a opinião formada antecipadamente, sem maior ponderação. É o conceito de algo que não conhecemos ainda.
conceito que fazemos de imediato. É assim que tudo começa. Se não conheço e faço meus próprios conceitos, posso fazê-los bons ou ruins. Isso pode variar de acordo com os estereótipos que possuem minha bagagem cultural, pois nenhum ser humano nasce preconceituoso. O preconceito é aprendido quando ainda estamos passando pelo processo de socialização no seio da família e nas entidades sociais, tais como a igreja e a escola. O preconceito racial sustenta a ideia da superioridade de uma raça em relação à outra. É algo formado a partir de crenças e juízos de valor que o homem sustenta sobre as diferenças raciais. É uma atitude sem reflexão, uma prática fundamentada na superioridade racial e, consequentemente, ignora e tem como inferior tudo que está relacionado a outra etnia. A diferença de cor, neste caso, torna-se uma justificativa para que pessoas preconceituosas a utilizem para julgá-los. O preconceito é tão forte que ainda leva nossos alunos e alunas ao fracasso e à evasão escolar, mesmo com uma lei que os ampare de toda a intolerância racial, que é a Lei 12.288, de julho de 2010, que garante à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. A lei existe e dá ao negro todos os direitos que qualquer cidadão deve possuir. O problema é que a mesma não é cumprida. Vemos preconceitos sendo cometidos todos os dias, sem distinção de idade e sexo. Muitas vezes, os pais dos nossos alunos negros não estão preparados para lidar adequadamente com essa situação, ou não estão devidamente instrumentalizados para orientar seus filhos nas situações preconceituosas que lhes vão aparecer constantemente. Diante disso, os professores têm um papel fundamental no sentido de preparar nossas crianças de forma epistemológica, tendo em vista que a escola é um espaço social privilegiado de construção do conhecimento e luta contra todo tipo de preconceito, principalmente o racial. A igualdade na diferença e a diferença na igualdade. Valorizar a humanidade que provém de todo e qualquer indivíduo, base da ideia dos direitos humanos. Mesmo em casos graves de deficiência, a pessoa deve ter garantido o seu direito de livre escolha e convivência social. As peculiaridades das pessoas devem ser reconhecidas, na medida em que impliquem em adaptações para que sua participação social seja efetivada. No século XX, a questão racial ainda estava com toda a força e fortemente marcado pelo período escravagista, e junto dessa forte marca vem também a marca de que os negros são inferiores e por esse motivo eram escravizados. O preconceito racial está presente de várias formas na nossa prática cotidiana. Muitas vezes ele se manifesta de modo declarado, quando pessoas discriminam as outras com atitudes de desprezo, palavras de deboche, dentre outras palavras discriminatórias. O preconceito se manifesta também de forma dissimulada, por meio de gestos, risos ou no próprio olhar de indiferença e principalmente no exercício cotidiano da linguagem. Não são apenas as raças que nos fazem multiculturais, mas a raça, a cultura,
a etnia e entre outros fatores que aqui existem. É preciso que se veja o Brasil como um todo, um país de culturas variadas que não podem serem vividas dignamente. O racismo é uma ação que está arraigada na escola e mesmo não acabado até hoje, existem duas maneiras interligadas de racismo. O individual, que são cometidos de indivíduo para indivíduo, e o institucional, que possui diversas formas de manifestação, tais como filmes, mercado de trabalho e escola. Não são poucos os atos racistas que dentro da escola que colocam os alunos brancos como superiores, e assim colocando como sem importância as demais raças existentes, o etnocentrismo é nítido. Nossas escolas ainda não estão adequadas para erradicar o racismo que ocorre no seu interior por falta de capacitação dos profissionais. Precisamos de práticas e não apenas projetos. É preciso que se faça mediação perante os atos racistas cometidos pelos alunos e não apenas fingir que está tudo bem e prosseguir com a aula. O amparo legal de proteção racial. Nos aspectos legais, temos como suporte básico a Constituição Brasileira de 88, que no artigo 3º dos princípios fundamentais declara em seu item 4º promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Também na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, 9.493 de 96, podemos ler no artigo 26, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira. No artigo 79 ainda desta lei, o calendário escolar deverá incluir no dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. A educação para as relações étnicos, raciais e antirracista se estrutura a partir dessa concepção de diversidade, na medida em que compreende a importância desse tema para a promoção da igualdade racial. A luta contra o racismo na educação significa conferir novos olhares sobre as nossas relações étnico-raciais, bem como atribuir outros significados à diversidade. Contudo, essa lei aponta para a construção de uma educação antirracista voltada à promoção da igualdade racial e diversidade. Suas diretrizes nos mostram quão importante é pensar em projetos e ações educativas voltadas ao reconhecimento e valorização das diferenças, uma educação para as relações étnico-raciais. Sabemos ainda que a educação não pode resolver todos os problemas que envolvem as desigualdades raciais e o tratamento da diversidade, mas se constitui como espaço privilegiado onde se possa discuti-las. A apologia à diversidade como sinônimo de igualdade e reconhecimento das diferenças demonstra os rumos seguidos pelo multiculturalismo. Isso também nos dá pistas sobre a dificuldade da sociedade brasileira e, em especial, da escola em lidar com a diversidade e a equidade. O primeiro aspecto que podemos considerar neste discurso trata-se da dificuldade em compreender que apresentar ou falar de todas as culturas não é o suficiente para mudar comportamentos e atitudes sociais. Mesmo porque, muitas vezes, apresentar as culturas
podem levar a comparações e a julgamentos. Muitos educadores se mostram presos às suas referências culturais, também sociais e raciais, e demonstram preconceitos com relação ao quadro de culturas apresentados aos alunos. Neste ponto, vale na prática analisar o seguinte exemplo. Em uma visita a uma escola, havia um projeto sendo realizado sobre a diversidade cultural. Nesse projeto, existiam algumas sociedades africanas e indígenas. Um aluno em sala disse: "A nossa sociedade é mais evoluída, não é, professora?" A professora então respondeu: "Por que você está falando isso?" O aluno então, por si só, disse: "Porque essas sociedades não têm prédios, indústrias e nem cidades. Na verdade, nem usam roupas." A professora então teve muita dificuldade em lidar com a pergunta, pois a questão demonstrava que algumas representações negativas estavam enraizadas no imaginário daqueles alunos. Eles compararam a sociedade em que eles vivem com aquelas apresentadas. Como compararam? A partir de padrões de sua sociedade e do ponto de vista da sua classe social, gênero e raça. Estabeleceram escalas de classificação entre superior e inferior, e ainda estigmatizaram as sociedades analisadas, já que lhes foram mostrados um recorte dessas sociedades, no caso, as sociedades tradicionais. Com relação às diretrizes curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana visam assegurar o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantir igual direito às histórias e às culturas que compõem a nação brasileira, além de acesso a diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros. As consequências de uma educação racista e discriminatória para as crianças está na não percepção do diálogo como possibilidade positiva de contraposição de ideias. Está no comprometimento do senso crítico e ético. Está ainda nas atitudes de competição, agressão e violência no cotidiano escolar e o estabelecimento de conceitos de hierarquia social. A educação antirracista e discriminatória para as crianças negras desperta um sentimento de inferioridade racial, intelectual, de beleza estética, de valores morais, éticos e culturais, inadequação social, vergonha, medo e raiva de ser negro, autoconceito negativo, potencial comprometido e fracasso escolar. As consequências de uma educação racista para as crianças brancas desperta o sentimento de superioridade racial, intelectual, de beleza estética e de valores morais, éticos e culturais. E ainda desperta nas crianças brancas a dificuldade de se relacionar com indivíduos negros, torna-se então racista. Para a sociedade geral, uma educação racista perpetua as ideologias racistas, forma indivíduos racistas com permanência das desigualdades raciais e violência no espaço escolar, potenciais subaproveitados. Educadores que realizam a educação antirracista têm como meta levar para o espaço escolar
A discussão sobre as desigualdades na sociedade. Discutem os problemas sociais e as diferentes proporções em que atinge os diversos grupos raciais, mostrando as vantagens e as desvantagens de pertencer a um determinado grupo social. Aí então, passamos a caracterizar uma educação antirracista. Uma educação antirracista reconhece a existência do problema racial na sociedade brasileira. Uma educação antirracista busca permanentemente uma reflexão sobre o racismo e seus derivados no cotidiano escolar. Repudia qualquer atitude preconceituosa e discriminatória na sociedade e no espaço escolar e cuida para que as relações interpessoais entre adultos e crianças, negros e brancos, sejam respeitosas. Não despreza a diversidade presente no ambiente escolar. Ao contrário, utiliza-a para promover a igualdade, encorajando a participação de todos os alunos. Uma educação antirracista ensina às crianças e aos adolescentes uma visão crítica sobre os diferentes grupos que constituem a história brasileira. Uma educação antirracista busca materiais que contribuam para a eliminação do eurocentrismo nos currículos escolares e contemple a diversidade racial, bem como o estudo de assuntos negros. Uma educação antirracista pensa meios e formas de educar para o reconhecimento positivo da diversidade racial. Elaborações que possibilitem o fortalecimento do autoconceito de alunos pertencentes a grupos discriminados. Os conteúdos curriculares na educação antirracista têm uma abordagem da questão racial como conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo. E é fundamental fazer com que o assunto não seja reduzido a estudos esporádicos ou unidades didáticas isoladas. Para a educação que respeita a diversidade, é fundamental contemplar a riqueza cultural de outros povos. É importante que a temática das relações étnico-raciais esteja contida nos projetos pedagógicos das instituições. Durante a educação infantil, as crianças já começam a conhecer seu corpo, as diferenças e semelhanças entre os colegas do grupo. Escolhem com quem brincar e se relacionar na escola. Têm suas preferências por brinquedos e, no entanto, é fundamental que o educador trabalhe em sala de aula questões sobre a diferença e, em especial, as relacionadas ao pertencimento racial, não só com as crianças, mas com as famílias e a comunidade. A educação infantil é o primeiro recinto institucionalizado em que a criança tem acesso. Isso significa que ela passa a conviver em novos coletivos e, por isso, precisa ter oportunidades para aprender as regras para essa convivência pautada no respeito pelo outro. O papel da educação infantil é significativo para o desenvolvimento humano, a formação da personalidade, a construção da inteligência e da aprendizagem. Os espaços coletivos educacionais, nos primeiros anos de vida, são espaços privilegiados para promover a eliminação de qualquer forma de preconceito, de racismo e de discriminação, fazendo com que as crianças, desde muito pequenas, compreendam e se envolvam conscientemente em ações que conheçam, reconheçam e valorizem a importância dos diferentes grupos étnico-raciais para a história e para a cultura brasileira.
passamos a analisar sobre a questão da educação indígena, um outro direito constitucional brasileiro. A luta histórica dos povos indígenas fez com que seus direitos relacionados à interculturalidade, à língua materna, entre outros, fossem assegurados em lei. Também é constitucional o direito de formação de professores indígenas. Esses direitos estão preservados na Constituição Federal de 88 e ainda direitos conquistados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 78 e 79. É outro enfoque importante da unidade 4 do caderno didático, é sobre a educação indígena e sua evolução na história brasileira. A educação indígena em Minas Gerais. Iniciou-se em 1995 um trabalho de implantação de escolas indígenas em Minas Gerais, envolvendo agências governamentais e não governamentais, instituições de ensino superior e as organizações indígenas. Atualmente, existem 4 grupos indígenas reconhecidos oficialmente em Minas Gerais. Tais são Maxcali, nos municípios de Bertópolis e Santa Helena, os Krenak, em Resplendor, os Pataxós, no município de Carmésia, estes originários do sul da Bahia, e os Chacriabás, de Itacarambi e São João das Missões, no norte de Minas Gerais. Atualmente, a maioria das comunidades indígenas tem um contato muito próximo com a civilização. Por esse motivo, está se tornando mais difícil manter os costumes dos índios e ensinar sua língua junto com outras disciplinas. Apesar das escolas indígenas assegurarem um currículo diferenciado, os indígenas estão em constante contato com a língua oficial do país, o que dificulta a preservação da sua língua materna, o tupi-guarani. Com essa diversidade linguística, o processo educacional atual visa manter um equilíbrio para que a língua oficial do país não seja imposta, mas também haja espaço para o ensino da língua indígena, de modo que esta não se perca. Daí a importância do professor bilíngue e que seja indígena. Outros aspectos que devem ser assegurados são os processos próprios de aprendizagem, o desenvolvimento de currículos e programas específicos. O papel da educação indígena é reafirmar as identidades étnicas, valorizando suas línguas e ciências, garantindo aos índios e às suas comunidades o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e das demais sociedades, sejam elas indígenas ou não. Dessa forma, os índios deixam de ser considerados como uma categoria social em processo de extinção e passam a ser respeitados como grupos étnicos diferenciados, com seus costumes, com suas crenças e com seus direitos preservados. As marcas da pedagogia indígena na educação escolar. Linguagem específica, o tempo de aprendizagem, a oralidade, os conhecimentos gerais e específicos da cultura indígena, os conteúdos universais e os conteúdos que interessam a educação indígena,
a valorização do grupo familiar como grupo educativo, as alternativas de sobrevivência e a afirmação étnica e culto à liberdade. São as 8 marcas que caracteriza a pedagogia indígena na educação escolar. A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, orientada pela Constituição de 1988 e pelo Plano Nacional de Educação para Todos, começou a formular em 93 uma primeira proposta para a implantação de escolas indígenas no Estado. Essas propostas foram consolidadas em 1995. Conforme os professores indígenas, a escola deve ensinar o nosso jeito de viver, costumes, crenças, tradições, o jeito de educar os nossos filhos e o nosso jeito de trabalhar. Por isso, marcada pelos seguintes pontos essenciais para que a escola atue junto à comunidade na defesa, na conservação e proteção de seu território e costumes. Vejamos as marcas. São 8 as marcas da pedagogia indígena na educação escolar. Sobre a linguagem, a veiculação da língua, que antes da implantação da escola só era usada em contextos religiosos ou familiares, já possibilita a comunicação entre os mais jovens e seu uso parcial em atividades do dia a dia. A construção de sua fronteira étnica faz da língua uma ferramenta e a escola é o espaço onde as crianças aprendem a manipular esse instrumento. Com relação ao tempo, quanto tempo duraria uma atividade escolar indígena? Essa questão não faz sentido para os professores indígenas. Dura o tempo que for necessário para as crianças fazerem uma abordagem complexa do tema estudado. Com relação à oralidade, o que para um professor não índio causa espanto e estranheza é o fato de os professores indígenas delegarem para segundo plano os registros escritos em cadernos. No primeiro momento, o importante não é escrever, mas tecer discursos sobre o que é aprendido. E são construídas imagens através do verbo, criando histórias e recontando mitos. A outra marca importante da educação indígena é com relação aos conhecimentos. Os mais velhos são, para os povos indígenas, portadores da tradição e importante fonte de sabedoria e conhecimento. Com relação aos conteúdos, não há como separá-los. Deve-se atender aos anseios e às exigências dos alunos, sem delimitação de tema ou conteúdo. No grupo familiar, não há uma fronteira clara entre o público e o espaço-tempo da escola e o familiar. Toda e qualquer atividade desenvolvida dentro do território está, de algum modo, relacionado aos diversos núcleos familiares e aos espaços em que elas ocupam. Com relação às alternativas de sobrevivência, os trabalhos escolares são destinados com um olho no futuro. A necessidade da criação de alternativas econômicas visando a autonomia da população indígena faz da escola um campo de experiências, de novas formas de conhecer e usar o território, criar e reproduzir bens culturais, que poderão viabilizar recursos para a comunidade, bem como o desenvolvimento do artesanato, por exemplo. E aí, em sua última marca, a afirmação étnica e culto à liberdade filtra o que de bom a civilização ocidental traz, sem ferir os seus costumes,
as suas tradições e seu modo próprio de ser. As bases legais que constituem a educação escolar indígena, perpassada pela Constituição Federal de 98 e pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e o Decreto Presidencial de 2004, indica que todo esse processo legislativo teve como objetivo assegurar e garantir o direito da diferença étnico-cultural das comunidades indígenas em todo o país. De acordo com o Conselho Nacional de Educação de 99, a estrutura e o funcionamento das escolas indígenas deve reconhecer a condição de escolas com normas e ordenamento próprios, além de fixar diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngue. Dessa forma, a legislação garante os direitos dos povos indígenas, inclusive a uma educação diferenciada, capaz de fortalecer a formação. Dessa forma, a legislação garante os direitos dos povos indígenas, inclusive a uma educação diferenciada, capaz de fortalecer a afirmação étnica e cultural, com o intuito de preservação da realidade das comunidades indígenas. Passemos a discutir um outro enfoque importante na relação entre educação e diversidade. Até hoje, as relações entre homens e mulheres são assimétricas, principalmente no que a sociedade espera de um ou outro gênero. Meninas e meninos já percorreram um caminho social de convivência, sabem a que gênero pertencem e o que se espera deles, porém, estão impregnados das velhas concepções preconceituosas sobre o homem e a mulher, construídas com base nas diferenças de sexo. A escola é um lugar de formação e imposição de princípios sexistas, onde encontraremos um imenso campo de ação para promover reflexões e, quiçá, mudanças que possam romper com os paradigmas tradicionais de comportamento masculino e feminino. Ao não explicitar as desigualdades de gênero, a escola pode continuar reproduzindo os modelos tradicionais na relação entre os sexos, sendo o principal deles a marginalização da mulher diante do homem. A escola é um agente socializador dos seres humanos, tanto quanto a família. Isso significa que, junto com o conhecimento, a escola também transmite valores, atitudes e preconceitos. Os silêncios, os ritos, o currículo, a forma de organização escolar, os tempos e os espaços escolares, as linguagens que perpassam as nossas atuações docentes, produzem meninas e meninos. E, em se tratando da EJA, continuam a produzir mulheres e homens e a perpetuar relações desiguais entre elas e eles. Faço listar, neste momento, meu prezado aluno, algumas atitudes que as escolas, os professores e os demais profissionais da educação podem adotar a fim de promover a igualdade de gênero. A desigualdade de gênero deve pautar os debates em sala de aula. O essencial é encorajar a conversa sobre o tema sempre que possível. Se o assunto é tratado em sala de aula, cria-se espaço para o debate e para a reflexão. Acredito eu que também seja importante mostrar que os alunos podem ter voz e se sentirem confortáveis para fazerem perguntas e produzirem aprendizagens.
Também é importante explicar o que é feminismo. Contexto é sempre uma saída interessante para motivar o debate. Por exemplo, dedicar uma aula de história para aprender a origem do Dia da Mulher, entender o papel e o tratamento dado às mulheres em diferentes países. Isso torna a inclusão do tema mais natural nas atividades escolares. Outro objetivo importante da educação de gênero é desmistificar estereótipos e preconceitos. Mitos como o de que meninos são melhores em matemática do que as meninas, por exemplo, ainda persistem na formação dos jovens. Por isso é essencial valorizar a presença e o desempenho femininos na sala de aula. Encorajar garotas a participarem de Olimpíadas, torneios ou de grupos de estudos focados. É algo que definitivamente deve ser trabalhado a longo prazo para também transformar a autoestima das meninas. As alunas vítimas de assédio precisam de acolhimento. É essencial que a escola tenha um grupo de conselheiros e assistentes que possam apoiar a garota nesse tipo de situação tão delicada. É também importante que ela não tenha medo e sinta confiança em pedir ajuda a uma autoridade escolar para explicar o que está acontecendo. As redes sociais se tornaram espaço para denúncias de abuso e má conduta escolar, mas também pode significar a exposição da aluna, o que certamente é muito delicado. A escola é um espaço não só para ensinar letras e números, mas também para promover cidadania. E é neste sentido, deve ser espaço democrático e inclusivo, onde estudantes aprenderão o que é possível, o convívio com a diferença, longe da violência e da opressão. Uma escola que promova a igualdade de gênero não é uma escola que ensina crianças e adolescentes a serem homossexuais ou que ensinam sexo de maneira inapropriada para diferentes faixas etárias. É o espaço pedagógico na qual se aprende que sexo é muito mais que natureza ou biologia. É também regime político da vida. Por isso, acreditamos que a escola é lugar para o ensino do respeito mútuo. Isso não significa que a escola disputará com a casa ou a igreja. Há valores morais que aprendemos e ensinamos em nossa vida privada, particular. Mas é principalmente na escola que convivemos pela primeira vez com os diferentes de nós. As crianças verão que há diferentes cores, religiões e modos de se apresentar no mundo. Uma escola que promove a igualdade de gênero será também espaço para todos e todas. E quem sabe, em um futuro bonito, terá a potência de formar uma sociedade livre do ódio, da violência ou perseguição. A escola e a prática docente segregadora. Alguns exemplos. A forma como se lida com meninos e meninas, a divisão nas filas, a divisão de tarefas, meninas como ajudantes da professora, o que a escola reforça em um e no outro. Isso não é coisa de menina ou está até parecendo uma menina. Comporte-se como um menino. Os livros reproduzem e reforçam a desigualdade, apresentando estereótipos sobre o que é uma família, como são as mulheres e como vivem as mulheres negras. As famílias são brancas. No livro didático, o pai trabalha fora e a mãe sempre de avental, servindo à mesa ou costurando. O menino está sempre brincando de caminhãozinho ou bola,
e a menina com uma boneca, olhando o irmãozinho brincar de coisas mais interessantes. Nos livros de ciências, somente os meninos aparecem fazendo experiências. Quando de vez em quando aparece uma menina, ela está lá atrás, observando, ou é encarregada de providenciar os materiais para a experiência que os meninos vão fazer. Isso tudo reforça as ideias preconceituosas de que as meninas não têm jeito para a ciência, que só os homens podem ser cientistas. Ainda nos livros didáticos, a mulher negra costuma aparecer sozinha, sem família e no papel de empregada, que serve à mesa para a família branca, como se ainda estivéssemos no tempo da escravidão. Vamos continuar com mais alguns exemplos. As atividades na educação física são divididas e reproduzem preconceitos até nas brincadeiras, como aquela que diz: quem chegar por último é a mulher do sapo. A professora é tratada como a segunda mãe ou tia. Isso significa não reconhecer sua profissão e considerar o ato de educar como extensão do papel da mãe. Como mães e professoras, as mulheres reproduzem o machismo e as ideias dominantes, que prega a inferioridade das mulheres em relação aos homens. Não esqueçam, prezados alunos, as ideias dominantes na sociedade são dominantes, porque estão na cabeça da maioria dos homens e das mulheres. Essas ideias são repetidas na família, na escola, nas igrejas, nos meios de comunicação. E não é de se estranhar que muitas mulheres se convençam delas. Encerramos a nossa terceira aula sobre educação e diversidade, com as palavras encorajadoras do português José Saramago. Vejam só. O português Saramago já dizia: eu sou contra a tolerância, porque ela não basta. Tolerar a existência do outro e permitir que ele seja diferente ainda é pouco. Quando se tolera, apenas se concede, e essa não é uma relação de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro. Sobre a intolerância, já fizemos muitas reflexões. A intolerância é péssima, mas a tolerância não é tão boa quanto parece. Deveríamos criar uma relação entre as pessoas da qual estivessem excluídas a tolerância e a intolerância. É o momento da nossa atividade prática. Em grupos, vocês façam a reflexão acerca da fala do cantor Bob Marley e responda a seguinte questão proposta por mim. Quais as maneiras que a escola tem para dizer um não ao preconceito e à discriminação? Enquanto isso, Bob Marley diz que enquanto a cor da pele dos homens vale mais que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra. Eu faço sugerir uma resposta, a resposta é livre, haja visto a dimensão da pergunta, mas podemos auxiliar com os seguintes apontamentos. A escola brasileira, para garantir uma educação antirracista de qualidade, precisa se reeducar para os seguintes focos: reeducação de professores quanto ao combate ao preconceito e à discriminação. Mudança real no currículo escolar. Digo real para afastar a possibilidade da escola apenas registrar em seus documentos as normas da lei e, na prática, este combate não acontecer. A realização de projetos educativos interdisciplinares, que incluam neles a participação da família dos alunos e de todos os membros da comunidade.
O ensino da história e da geografia deve ser mais real possível. O ensino da história verdadeira sobre o negro e sobre o indígena no Brasil. O ensino de português deve compreender textos que combatam o preconceito de toda forma, críticos e significativos para o aluno. Deve se afastar do livro adotado para privilegiar outros textos. A escola deve fazer o combate diariamente contra todo tipo de preconceito na sala de aula, nos corredores e nos demais espaços da escola. Solucionar problemas cotidianos que relacionam-se com o preconceito de forma ativa e exigente. Busque a família, se preciso for. Não basta realizar projetos, eles precisam de vida. E essa vida deve vir do engajamento dos profissionais da escola, sobretudo do compromisso do professor com esta causa, que não é só da escola, mas de toda uma sociedade. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.